tanto falar sobre a gestão financeira como executar a gestão financeira é um desafio. Porque lembra que eu falei que chega no fim do dia eu vou para casa, não, amanhã eu registro. É um desafio você não ir para casa, ficar mais 5 minutos para registrar aquele negócio. Então, a gestão financeira, por não ser uma tarefa que gera coisas fisicamente, visualmente para você, requer disciplina da pessoa que é responsável e um controle rigorosíssimo. Eu não posso esquecer de registrar, senão eu pago multa. Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast do Aerofornecedor. Estou aqui com o Fúvio, CEO da empresa, da Aerospace BR. Tudo bom, Fúvio? Tudo bom, Cláudio? Boa tarde. Bom, pessoal, no último podcast que a gente fez, nós falamos sobre os erros mais frequentes aí que o aerofornecedor comete, tá? Então, nesse podcast a gente vai fazer o inverso, a gente vai falar das boas práticas que a gente recomenda para os aerofornecedores nessa questão de gestão financeira, tá? Então, Fulvião, vamos lá, vamos dar uma recapitulada para o pessoal que está assistindo, falar um pouco o que é uma gestão financeira. Ah, bem lembrado, Cláudio, uma boa. Gestão financeira, como a gente falou no último podcast, é um conjunto de ações, procedimentos, geralmente administrativos, né, relacionados com planejar, executar, analisar e controlar as atividades financeiras da minha empresa. Então, planejar, executar, analisar e controlar as atividades financeiras da minha empresa. Em palavras simples, eu quero obter da minha empresa o maior lucro possível com as atividades que a gente executa. Legal. E também recapitulando aqui, fala um pouco da importância dos impactos para o aerofornecedor de uma boa gestão financeira. Eu vou repetir o que eu falei da outra vez, porque é tão importante que eu acho que eu vou repetir igualzinho. É uma questão de sobrevivência, simples assim. Se você não tiver um controle financeiro, você pode até achar que sua empresa está indo bem, mas ela não está. Muitas vezes a gente até cresce rapidamente e opera no azul por um certo tempo, mas a hora que para fazer conta, sem o controle das finanças, a empresa pode quebrar na mesma velocidade que você operou no azul durante esse pouco tempo. O impacto é simples, é uma questão de sobrevivência. Bom, então vamos lá. Começando o podcast de hoje, a gente vai falar sobre boas práticas, né, de gestão para o aerofornecedor. Primeira boa prática que a gente viu aqui, classificou, é analisar as finanças da empresa. Fala um pouquinho sobre esse ponto. A gente acabou de falar que se você não controlar as finanças, você quebra, né? A gente relembrou isso, né? Mas controlar para quê? Para analisar. Você tem que analisar para tirar alguma conclusão desses números financeiros, desses movimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar em que situação a gente se encontra financeiramente, em termos de financeiro e patrimonial, como a gente costuma dizer, né? Uma das ferramentas que pode ser usada é o balanço financeiro. Nada mais é do que um levantamento, né, de todas as movimentações dentro de um determinado período. Você determina aí um período e vê todas as movimentações. Fulvio, o que é movimentação? Movimentação, quando a gente está falando de práticas financeiras, é movimentação de capital, seja ele em forma de bens ou em forma de dinheiro propriamente dito. Tá bom? Transferência, pagamento, recebimento, aquisição de um bem, entrada e saída de um bem. Geralmente o intervalo que o pessoal usa para fazer isso é anual e você pode pedir auxílio para o seu contador para fazer esse balanço, ele vai te ajudar direitinho a fazer isso. É muito importante que durante
essa etapa, que é a etapa de analisar a situação atual, a gente verifique, registre e classifique essas entradas e saídas, esses movimentos, né? Porque tem movimento que se repete, tem movimento que não se repete. Então, por exemplo, eu pago aluguel todo mês, mas eu não compro uma cadeira nova todo mês, né? Tem aquelas coisas que se transformam em propriedade. Por exemplo, o aluguel não vira propriedade, é aluguel. Mas a cadeira que eu comprei vira cadeira, é propriedade da empresa, né? Em compensação, tem elementos que são consumo na produção, no caso aplicável, empresas que trabalham com produção, a maioria dos nossos aerofornecedores, né? Então, óleo, lubrificante e outros insumos mais, né, que são consumidos durante a produção, e elementos de custo do próprio escritório, papel, gráfica, tinta, etc. Tudo isso. Então, você veja, tem 5 classificações, pelo menos, né, que você pode fazer. Então, é importante que você veja em que situação você está, quais são os que se repetem, os que não se repetem, quais são os que viraram propriedades, aqueles que são consumo para produzir propriamente dito o produto ou o serviço, e aqueles que são consumo de uso exclusivo do escritório. Legal. Uma outra boa prática que a gente identificou aqui é criar uma estrutura de contas financeiras. É verdade, Cláudio. Se a gente começar, basicamente, a gente já viu que tem 2 contas grandes básicas, né? Entrada e saída, né? Mas você pode subdividir isso mais em outras contas. Por exemplo, investimento em capital. Então, a cadeira entraria em investimento, em patrimônio, e o aluguel não. Ele entraria como uma despesa operacional. Então, você já viu que você pode dividir mais. Então, é bacana que você faça essa divisão, que a gente chama de sistema de contas, né? Porque esse sistema de contas facilita você visualizar de onde vem e para onde vai o dinheiro. Então, por exemplo, o que virou capital para mim? Eu comprei um carro, eu comprei uma mesa, eu comprei um escritório, né? Virou patrimônio, né? Então, você fica sabendo disso ali na conta chamada conta de patrimônio, conta de bens, sei lá o nome que você quiser dar. Então, isso é muito importante. Uma boa estrutura de contas, ela precisa ser, então, classificada, eu acho que ficou evidente aqui, ficou claro na nossa explicação, que ela precisa ser classificada pelo tipo de entrada e saída. É patrimônio? Tá bom, conta de patrimônio. É despesa para operar? Então, despesa operacional. É despesa para produzir? Então, despesa de produção. E assim por diante. Acho que é importante que cada um tenha a sua estrutura de custo. O contador pode ajudar, porque ele conhece muitas estruturas de custos e muitas empresas. Então, pedir a opinião do contador não é nada mal. Sempre bom. Ok. Bom, uma terceira boa prática que a gente viu aqui é separar custos fixos e custos variáveis da empresa. É verdade, Cláudio. Você viu, a gente falou, né? Da cadeira que eu comprei uma vez e do aluguel que eu pago toda vez. O aluguel é um custo que eu tenho sempre. A cadeira é um custo que eu tenho de vez em quando. Eu poderia classificar esses dois, um deles como fixo, por quê? Porque ele se repete, e o aluguel só vai mudar no dia do reajuste, e aí não é mudança, não é variação, é reajuste, tá? E a cadeira não repete mais, e ela só foi comprada porque havia necessidade de usar a cadeira. Então, se não houvesse a necessidade, eu não compraria. Fica mais claro quando a gente fala de custos variáveis atrelados à produção. Esse custo variável é mais fácil de ver, que é, por exemplo, se eu vou fabricar uma peça de alumínio, eu preciso comprar o alumínio. Se eu não for fabricar aquela peça de alumínio, então eu não preciso comprar o alumínio. Então, comprar alumínio é um custo variável, porque vai depender da minha produção.
Então, por exemplo, homem-hora para cada peça, dependendo da empresa, pode ser classificado como custo fixo, salário fixo, tá? Só tem o reajuste sindical anual, ou custo variável, principalmente se você tiver uma empresa que tem uma oscilação muito grande de mão de obra dentro da empresa. Então, você tem muitos temporários, etc. Então, aí o custo do temporário entra como variável. Tá bom? Eu acho que separar em custo fixo e variável é importante, porque você consegue descobrir aquele mínimo que você tem que ter. Mesmo que você não venda nada, não fabrique nada, não entregue nada, tem um mínimo que vai gastar. Esse mínimo é o fixo, geralmente. Muito bom, muito bom. Bom, uma outra boa prática que a gente identificou é tratar da margem de contribuição. Explica um pouco como é que o que é isso e como é que a gente aplica isso no caso das empresas. Aí a gente já vai começar a falar de uma coisa que eu gosto, que são indicadores. Nós que trabalhamos com qualidade e certificação, a gente adora indicadores, né, Cláudio? E a margem de contribuição nada mais é que um dos possíveis indicadores financeiros. Qual é a função da margem de contribuição? Ela mostra quanto que a venda de cada produto pode contribuir no pagamento daquele mínimo que eu falei, dos custos fixos, que aquele não tem jeito, né? Aquele tem que pagar, aquele vendendo ou não vendendo vai acontecer. Então a gente fala assim, puxa, qual a minha margem? Quanto deste produto que eu vendo, quantos por cento, por exemplo, é responsável por ajudar a pagar o custo fixo? Então, essa é a margem de contribuição. Quanto ele contribui para que a empresa continue no 0 a 0. Vamos fazer um exercício aqui mental para ficar um pouquinho mais fácil. R$100. Não, R$100 vai dar conta quebrada. Vamos pegar R$200. Com R$200 não dá conta quebrada. Por exemplo, se você vende uma peça por R$200, um produto, tá? Você entrega para a Embraer uma peça por R$200. Claro, você não vai entregar uma, você vai entregar 10, 20, 100, mas tudo bem, vamos calcular uma só. Uma peça por R$200. Aí essa peça, você teve um custo de matéria-prima de R$70. Nesse custo, é o custo total da matéria-prima, frete, tributo da matéria-prima, tudo, tá? Bom, aí você tem que dar 10% para 5% comissão do vendedor, por exemplo. 5, geralmente é entre 5 e 10, né? Vamos botar 5 que fica mais fácil fazer a conta. Dá R$10 para o representante de vendas do vendedor. Aí você vai no imposto, se a gente, vamos dar um número qualquer só para a gente poder fazer conta, 10% de imposto, então 10% são R$20. Como é que a gente calcula então a margem de contribuição? É o preço de venda, R$200, menos todas as despesas variáveis. Nesse caso do nosso exemplo, o que é variável? É a comissão do vendedor, certo? E menos todos os custos variáveis. O que é custo variável? É os impostos, nesse caso, que é o imposto de R$20 que a gente falou. Aí você calculando isso aí dá, olha, 70 mais 10 mais 20, dá 100. Com o preço de venda sendo 200, sobra 100 para você. Ou seja, sua margem de contribuição é de R$100 numa peça vendida a 200, ou metade, ou 50%. Então, sua margem de contribuição significa que depois que você tirar todos os custos variáveis que foram necessários para a produção daquela peça, o que sobrar vai pagar os custos fixos. Quer dizer, vai pagar não, vai poder pagar, né? Eu não sei se dá. A gente tem que fazer a conta para ver se dá depois. Então, esses R$100 vai ter que pagar a conta de água, a conta de luz, conta de telefone, aluguel de escritório, papel, né? Que são os custos fixos que a gente tem. Então, é isso. Lógico que
Você não vai vender uma peça, você vai vender muitas peças. E muitas vezes, você, além de vender muitas peças, você tem várias peças diferentes. Então você vende uma peça para Elibras, uma peça para Embraer, uma peça para aviação geral. Então você tem 3 peças diferentes com 3 margens de contribuição diferentes. Então como é que a gente faz para ver se vai dar para pagar ou não o custo fixo? A gente tem que trabalhar com o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente que a soma de todas as margens de contribuição, todas elas em dinheiro, consigam cobrir os seus custos fixos. Esse é o ponto de equilíbrio. Aí você pagou o dinheiro para fabricar cada um dos produtos, a peça A, a peça B, a peça C, e cobriu todos os seus custos fixos. Então aqueles R$200 pagou 100 que foi gasto para fabricar ela e 100 que foi aluguel, água, luz, condomínio, etc. Né? Então esse é o ponto de equilíbrio. Então, mas como é que a gente faz quando a gente tem vários produtos? A gente trabalha com a margem de contribuição global. A gente calcula a margem de contribuição de cada produto, depois obtém a margem de contribuição global e, em vez de dizer, não, eu tenho que ter de margem nessa peça tanto, você faz o contrário, você fala quanto que eu tenho que faturar para conseguir chegar no ponto de equilíbrio. Então imagina que você só tenha uma peça, só tenha um produto, tá? E só um cliente. E você entrega aquela peça para aquele cliente por R$200. Seu custo fixo é de R$20.000 por mês, entre salário, aluguel, tudo que é fixo, luz, água, é 20 mil. Então, 20 mil é o que você paga para existir. Se você precisa de 20 mil para existir e você vai fabricar uma peça que custa R$200, se você fabricar uma peça, você gastou 20.200. Se você fabricar 2 peças, você gastou 20.400. E assim você vai. Só que na primeira peça sobrou R$100. Dá para pagar os 20 mil? Não dá. Na segunda peça sobrou mais R$100, então sobrou 200. Dá para pagar? Então o ponto de equilíbrio é a hora que esses R$100 que sobram atinge os 20 mil. Então a gente faz assim, ó, a conta é simples, a gente pega o custo fixo e divide pelo coeficiente da margem de contribuição. Então 20 mil dividido por 50%, ou meio, né, em notação decimal, dá 40 mil. Então, enquanto eu não faturar, você, o nosso aerofornecedor, enquanto o nosso aerofornecedor não faturar, nesse caso, 40 mil, ele vai estar botando dinheiro no bolso. Ele não chegou no ponto de equilíbrio. Tá? Acho que é importante esse saber calcular isso. Muito bom. Bom, uma outra boa prática que a gente propõe aqui para o fornecedor é definir um preço para cada produto ou serviço que o fornecedor presta ou entrega. Quando a gente não define o preço do produto, sem um planejamento bem acurado, principalmente um planejamento dos custos, né? Esse é um dos principais erros que a gente já falou no outro podcast, que o aerofornecedor pode cometer, porque, afinal de contas, né, é a definição de preço que vai fazer com que ele venda mais, venda menos, né? Aquela velha história. Ah, eu tenho um Mercedes-Benz para vender por R$2. Você vai olhar torto para mim, né? Você vai falar, esse cara está me enrolando, um Mercedes-Benz não custa R$2. Ah, eu tenho um Mercedes-Benz para vender por R$1 trilhão. Você também vai olhar torto para mim e vai dizer, esse cara está querendo me roubar. Só porque é um Mercedes ele está botando o preço lá em cima. Então tem uma faixa de percepção de preço, que a gente chama de faixa de valor agregado, né? Que você precisa colocar o seu preço dentro dessa faixa. Se você praticar valor muito baixo, o que vai acontecer com a sua margem de contribuição? Vai ficar muito pequena. E você não vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio.
Por outro lado, se você praticar preços muito elevados, 1 trilhão aí pelo Mercedes que eu falei, o cara vai falar, ah, esse Mercedes não vale tudo isso. É Mercedes, tá bom, eu entendo, mas não vale 1 trilhão. Eu pagaria 100 mil por ele, 200 mil por ele, 300 mil, mas 1 trilhão nunca. Então, esse equilíbrio que leva a gente a calcular direitinho todos esses indicadores financeiros, para que a gente tenha consciência de quanto que a nossa empresa precisa faturar para cobrir todos os custos, para manter funcionando e lucrando. Né? Essa é a ideia do preço, do cálculo do preço através do planejamento de custos. Uma outra boa prática importante é ficar atualizando o fluxo de caixa da empresa. A gente falou lá no outro podcast, né? Que chega no fim do dia, hoje eu só gastei o cafezinho da turma no horário do lanche que eu precisei comprar, porque eu não tinha aqui na empresa, eu comprei na padaria, mandei vir um cafezinho. Amanhã eu registro isso. Aí amanhã você chega, entra na rotina do dia a dia, esquece de fazer aquele registro. Aí no outro dia você fala, hoje eu só botei gasolina no Fiat Doblô que a gente usa. Amanhã eu registro isso. E vai. Gente, chega uma hora que você perde o controle. Aí quando você vai fazer aquele tal daquele balanço financeiro junto com o seu contador, aí você começa a lembrar, mas de onde veio esse dinheiro mesmo? Para onde foi esse dinheiro mesmo? Não pode. Esse documento, que é o documento do fluxo de caixa registrado e controlado, é a base de tudo. Então, deixa ali do lado. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter sistemas digitais. Então, deixa o sistema financeiro aberto nessa página e passou uma conta por você, você registra. Faturou, você registra. Gastou, você registra. Então, é esse monitoramento que permite com que a gente possa evitar, por exemplo, atraso do pagamento e aí tem multa. Mas multa? Cara, é uma despesa extraordinária que não devia ter acontecido por descontrole da pessoa do financeiro, ou da pessoa de compras, ou da pessoa de administração, seja lá de quem for. Mas alguém descontrolou e não registrou. Você percebe, por exemplo, inconsistências. Quando o banco faz um movimento lá, X, e você não registra no seu sistema de controle de caixa. Um movimento simples, por exemplo, uma aplicação diária para com o dinheiro não ficar parado na conta, ou aquelas contas do CDB diário, né, CDI, e você não registra na sua conta. Aí aparece 30 centavos a mais naquele dia e você fica perdido por causa desses 30 centavos, né? E quando a coisa é grande, quando a tendência é grande, ela fica visível no controle do dia a dia. Aí você pode tomar providência para corrigir essa tendência, se ela for uma tendência ruim, ou aproveitar essa tendência, se ela for uma tendência boa, imediatamente, porque você está todo dia controlando. Então, manter o controle do fluxo de caixa, de tudo que entra e tudo que sai, é fundamental, mandatório para o sucesso do aerofornecedor. Tá? Outra boa prática que a gente vê aqui, que é muito importante, é usar a gestão financeira para fazer o planejamento de vendas da empresa. A gente falou agora há pouco que você calcula a margem de contribuição global e aí então, em vez de dizer como que você paga o custo fixo, você diz qual é o mínimo que você tem que faturar para que a empresa fique no 0 a 0. Isso não é um planejamento de vendas, não é um planejamento de faturamento. Então, olha a importância de fazer o cálculo, o acompanhamento e o controle financeiro direitinho. Só com a margem de contribuição, você já sabe o mínimo que você tem que vender. Agora, imagina que você tem 3, 4, 5, 6 produtos. Você pega o histórico de vendas. Esse aqui vende mais no verão, esse aqui vende mais no inverno. Nós estamos no verão. Qual que eu vou produzir mais? Esse aqui, cara. Porque esse aqui
mesmo que a margem de contribuição dele seja menor que a deste outro que vende mais no inverno, esse vai vender menos esse mês e esse aqui vai vender mais. Então, ele vai contribuir mais. Então, eu planejo minhas vendas, né? Eu consigo planejar. Quando a gente tem dados em mãos, é muito mais fácil fazer essa decisão. Eu sei que o produto A vende mais no verão e nós estamos em janeiro, e isso é verão. Então, eu vou produzir mais do produto A e não do produto B. A gente em aviação não tem muito essa sazonalidade, mas existem outras razões para você ter dados em mão. Ah, eu sei que o modelo XYZ vai entrar em produção no mês que vem. Então eu vou me preparar para começar a produzir a variação da minha peça que encaixa no modelo XYZ da Embraer. É o modelo já aprovado, certificado, bonitinho, vai entrar em produção. Então ele vai sair daquelas poucas unidades de teste e vai começar a produção. Então eu vou ter que estar preparado para isso. Legal. Bom, aí falando de planejamento, uma outra boa prática é fazer sempre um planejamento de longo prazo. Planejamento é uma coisa que ninguém gosta de fazer e todo mundo acha que faz. Né? A gente senta, escreve, fala, e depois fala, pera, mas o que isso significa? De ação real no dia a dia. É muito importante. O planejamento estratégico é base para qualquer ação dentro de uma empresa. E as ações de gestão financeira, o contexto financeiro, tem a mesma importância que o contexto econômico, que o contexto produtivo, que o contexto de vendas, que o contexto de marketing. Ele está relacionado a tudo isso. Então, o raciocínio é o mesmo. Se você não pensar no longo prazo, você corre o risco de quando acabar o seu planejamento de curto prazo, que você fez agora, só para hoje e amanhã, semana que vem você está no sal de novo. Então, é preciso usar esse controle diário do fluxo de caixa para identificar a oportunidade de investimento, por exemplo, de expansão do negócio para novos produtos ou novos setores, ou oportunidades de maximizar lucro. Por exemplo, você está fazendo uma peça, uma parte do seu produto dentro da sua empresa. Você descobre que tem um fornecedor lá, ali na outra cidade, que faz pela metade do preço do seu. E a qualidade é igual. Você fala, vou parar de produzir e vou comprar dele. Aí você aumentou sua margem de lucro. Então, você tem que aproveitar essas coisas. O documento de planejamento ele precisa contemplar alguns aspectos. Aspectos sem os quais eu diria que gerenciar, gestar, né, a parte financeira da empresa seria a mesma coisa que atirar com uma venda nos olhos e falar que ia acertar o alvo. Eventualmente se acerta, mas a chance de você não acertar é muito maior. Então são alguns itens importantes. Primeiro, começa lá com aquele registro, né? Então, você tem tudo registrado, entrada e saída. Então, uma vez que você tem tudo registrado, faz análise histórica. Olha, todo mês de agosto o produto 14 vende mais que o produto 13. Nossa, isso se repete todo ano. Pô, então no meu planejamento de 2021, para agosto de 2021, eu vou planejar ter bastante peça dessa em estoque. E eu posso até usar os meses antes de agosto, na hora que eu estiver em baixa dos outros produtos, para produzir essas peças e deixar em estoque. Né? Então, análise histórica do desempenho da empresa, do aerofornecedor, é importante. Fazer projeção para o futuro. Eu já estou projetando porque a minha análise histórica permitiu eu projetar. Então, você pode considerar, por exemplo, olha, esse ano vai entrar em vigor um novo imposto. Ou vai sair, vai baixar um novo imposto. Então, eu, em vez de comprar matéria-prima aqui no Brasil, de fornecedor brasileiro,
eu vou comprar lá fora, que mesmo com o custo de importação ela é mais barata para mim. Ou o inverso, né? Vai aumentar o imposto de importação, aí eu passo a comprar no Brasil. Então você tem que ao fazer projeções, considerar o calendário financeiro, né? Então, como que você considera o calendário financeiro? Quando vai entrar em vigor esse imposto? Quando vai entrar em vigor, por exemplo, o reajuste da turma salarial, sindical, que você tem que cobrir, né? Quando é que vence a taxa da prefeitura, né? Então você tem que considerar tudo isso. Além disso, você tem que ter um plano, e ninguém vai acreditar que eu vou falar isso, né? Mas eu vou falar, para redução de custos. Ué, redução de custos? Mas eu já não estou operando com lucro? Cara, você sempre tem oportunidade de reduzir custos. É quase impossível não ter uma oportunidade de reduzir custos. Por exemplo, agora durante essa crise que nós passamos no mundo inteiro, e aqui no Brasil em particular, muitos aerofornecedores renegociaram contratos. Por quê? Porque eles precisavam reduzir custos porque eles não estavam cobrindo os custos fixos. Eles eliminaram desperdícios, fizeram as operações mais enxutas, mesmo que em termos de homem-hora, né? Controle de estoque, por exemplo. Você não pode deixar um elastômero qualquer, uma peça de borracha, vencer no estoque. Você tem que saber que ele vai vencer. Uma outra coisa, além do calendário, né, do plano de redução de custos, você tem que ter também um orçamento. Para o aerofornecedor, para o pequeno industrial, isso é um pouco mais difícil do que para as grandes empresas. Mas não é impossível para o aerofornecedor determinar, não, eu tenho tanto para investir em mídia, tanto para investir em visitas a clientes, tanto para comprar matéria-prima e tanto para pagar salário. Ele pode não ter um número exato até, porque ele está começando, ele é um aerofornecedor pequeno, mas ele tem condições de ter uma ideia de quanto ele deve poder gastar em cada uma dessas contas, né, que a gente falou lá atrás, sistema de contas, né? O que a gente considera excelente é usar as tecnologias existentes que vão surgir para suportar toda essa operação da empresa no aspecto financeiro. É pura verdade, né, Cláudio? Você lembra lá o seu Manuel na venda? Que ele tinha o livrinho dele ali do lado? Quando ele vendia 1 quilo de açúcar para você, ele anotava lá, vendi 1 quilo de açúcar. Aí chegava o caminhão da União e entregava para ele 10 pacotes de 1 quilo de açúcar. Ele, comprei 10 pacotes de 1 quilo de açúcar. E registrava lá o valor que ele vendeu para você, o valor que ele comprou, etc. Então ele tinha lá o livro caixa, né? Que todos nós tínhamos no passado, todas as empresas. Depois vieram as planilhas, né? E a gente passou a fazer essa mesma operação nas planilhas. Então hoje em dia a gente tem ferramentas digitais e depois das planilhas vieram os grandes softwares de gestão, os ERPs, né? E tem ERP para a empresa inteira, mas tem ERP só para o sistema financeiro, tá? Que na verdade não é um ERP, é um FRP, né? Porque é só do financeiro, não é da empresa. Então, se você puder usar as tecnologias digitais a seu favor, por que você vai ter aquele livro caixa que o seu Joaquim tinha e que depois ele tinha que passar tudo aquilo para o lugar, fazer as contas? Já registra no sistema digital, né? Já registra usando tecnologia de forma, por exemplo, que quando você faça um pagamento no banco, você já receba a informação digitalmente do banco, que vá direto para o seu sistema e registre no seu sistema: opa, teve um pagamento lá no banco, opa, teve um recebimento lá no banco. Então a comunicação via internet, o uso das grandes sistemas de controle financeiro, né? Por quê? Porque isso facilita, né?
O seu Joaquim tinha que pegar tudo aquilo lá e fazer as contas. Ele tinha que trazer para um lugar central e fazer as contas, quanto deu, quanto que não deu. Com o sistema financeiro, ele centraliza as informações, ele melhora o seu controle do fluxo de caixa, porque é só você digitar quanto foi e dizer se foi entrada ou saída. Já para que conta que é, né? Você já lá classificou as contas, né? Como receita, despesa, uma das boas práticas que a gente falou. Então você registra na conta 2, você registra na conta 3, e assim vai. Facilita a conciliação bancária, né? Porque quando você comunica o seu sistema com o banco diretamente, essa história que eu falei, fez uma transação lá no banco, vem digitalmente pela internet a comunicação, e vice-versa. Se você faz uma transação aqui na empresa, por exemplo, paga um fornecedor com um cheque, por exemplo, na hora o banco vai ficar sabendo que você registra no seu sistema. Além disso, com todos esses sistemas, eu posso automatizar essas tarefas. O seu Joaquim lá tinha que pegar o livro caixa, botar num canto tudo que era entrada, somar, botar no outro canto tudo que era saída, somar, comparar os dois para ver se ele estava tendo lucro. Aí se ele quisesse saber mais detalhes, por exemplo, tudo que era entrada para produção e tudo que era entrada de custo fixo, né, para operar, ele tinha que separar as entradas. Então a gente pode automatizar isso usando as tecnologias digitais. Além disso, tem uma outra vantagem, que essa para mim é assim, é o ó do borogodó de legal. O sistema digital pode emitir alerta. Ele pode falar para você, Fúvio, amanhã vence o aluguel. E você não paga a multa. Isso é muito importante. E é claro que com as tecnologias de segurança da informação de hoje em dia, tudo isso é de uma forma mais segura, sem risco de vazamento de informações, protegendo os seus dados, protegendo os dados dos seus clientes. E, então, para concluir esse assunto, Fúvio, o que você pode falar bem sobre essa parte de boas práticas da gestão financeira? Tanto falar sobre a gestão financeira como executar a gestão financeira é um desafio. Porque lembra que eu falei que chega no fim do dia eu vou para casa, não, amanhã eu registro. É um desafio você não ir para casa, ficar mais 5 minutos para registrar aquele negócio. Então, a gestão financeira, por não ser uma tarefa que gera coisas fisicamente, visualmente para você, requer disciplina da pessoa que é responsável e um controle rigorosíssimo. Eu não posso esquecer de registrar, senão eu pago multa. Eu não posso esquecer de pagar. Né? Eu não posso esquecer de registrar, senão depois eu fico falando para onde foi esse dinheiro e não lembro. Né? Mas, no fundo, é aquilo que toda professora lá do ginásio, do primário, falava para a gente, né? Com algumas regras básicas de disciplina e controle sobre os erros, sobre o que você não deve fazer e com foco no que você deve fazer nessas boas práticas, esses erros podem ser evitados e você pode minimizar o seu problema de gestão financeira. É isso. Muito bom. Bom, legal. Obrigado. Pessoal, então com isso a gente encerra mais esse podcast para o Aerofornecedor. Só lembrando então, se tiver algum comentário, alguma sugestão de tema para a gente falar aqui dos nossos podcasts, coloca aí no comentário que está aí na tela e a gente vai ler e vai preparar um podcast dedicado para esse assunto aí, tá bom? Fulvião, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Cláudio. Até o próximo podcast.